Isso, Isaías 14, a partir do versículo 4. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje. Eu vou lendo devagarzinho para vocês acompanharem os versículos, a linguagem. Então, vou ler o 4. Quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia, recitando esta poesia. Veja como desapareceu o rei cruel. Vejam como acabou a sua violência. O Senhor tirou o poder dos maus. Ele quebrou o bastão dos governadores cruéis, que na sua ira maltratavam os povos e na sua fúria perseguiam as nações que haviam conquistado. Agora o mundo inteiro está calmo e em paz, e todos cantam de alegria, contentes com a queda do rei da Babilônia, e dizem: desde o dia em que ele caiu, não apareceu ninguém para nos derrubar. Lá embaixo, no mundo dos mortos, os seus moradores se preparam para receber o rei da Babilônia. As sombras daqueles que eram poderosos na terra acordam. Os que foram reis se levantam dos seus tronos. Todos eles dirão ao rei: você também perdeu as forças? Agora você é igual a nós. Aonde foi parar a sua vaidade? Onde está agora a música das suas harpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir com bichos. Rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubada no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu e me sentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe, no norte, no monte onde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como o Deus Altíssimo. Mas você foi jogado no mundo dos mortos, no abismo mais profundo. Os mortos vão olhar espantados para você e vão perguntar: será este o homem que fazia os reinos tremerem e que fazia o mundo inteiro tremer de medo? Será este o homem que fez o mundo virar um deserto, que arrasava cidades e não deixava os seus prisioneiros voltarem para casa? Todos os reis do mundo foram sepultados com homenagens, cada um na sua própria sepultura, mas você não foi sepultado. Como se fosse um aborto nojento, o seu corpo foi jogado fora e pisado. Está coberto de corpos de soldados mortos na batalha, daqueles que desceram até a cova cheia de pedras. Você não foi sepultado como os outros reis, pois arrasou seu próprio país e matou seu próprio povo. Que morram todos os descendentes deste rei maldito. Por causa da maldade dos seus antepassados, matem logo seus filhos, a fim de que eles nunca venham a governar a terra, nem encham o mundo de cidades. O Senhor Todo-Poderoso diz: vou atacar e arrasar a cidade da Babilônia. Vou acabar com todos, pais e filhos, avós e netos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Farei com que a Babilônia vire um lamaçal,
um lugar onde viverão as corujas. Vou varrê-la com a minha vassoura e ela desaparecerá. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. O nosso tema é o triste fim dos ímpios. Eu falei anteriormente que os ímpios parecem inabaláveis, mas serão derrubados. Ó estrela da manhã, como você caiu. Em segundo lugar, nós falamos que os ímpios serão eliminados da face da terra. Em resumo, eu vou dizer aqui o seguinte, sobre esses dois pontos. O ímpio, irmãos, é alguém que vive sem reverência a Deus, guiado pelo orgulho, autossuficiente, desprezo pelas leis divinas, refletindo isso em suas atitudes egoístas e injustas. Embora o ímpio pareça inabalável e se considere invencível, como o rei da Babilônia, que é comparado à estrela da manhã, seu destino é a queda. Deus oferece a oportunidade de arrependimento, mas aqueles que persistem no mal serão pegos de surpresa pelo juízo divino, como foi a Babilônia. O Ciro desviou o rio que passava por dentro da cidade, passou com seu exército e facilmente dominou a Babilônia. Ou então, seja pela morte repentina, seja em castigos nessa vida. O ímpio, irmãos, que prejudica e oprime muitas pessoas, como o rei da Babilônia conquistou várias nações, será publicamente humilhado. Sua queda será tão grande que até aqueles que ele dominou se alegrarão com o seu fim. Nós vamos falar sobre esse ponto. Ele será tratado com desprezo, sem a honra de uma sepultura digna, pois destruiu a muitos povos. E quem vai fazer isso? O Senhor. O Senhor eliminará completamente a maldade da terra, exterminando não apenas os ímpios, mas também seus descendentes, para que a iniquidade não retorne. Isto serve, irmãos, como um aviso de que qualquer concessão ao pecado tende a contaminar a vida inteira. No fim dos tempos, apenas os justos que se purificaram no sangue de Jesus terão lugar no novo céu e na nova terra. Abordamos também que o sofrimento dos justos nas mãos dos ímpios, apesar da perseguição, injúrias e injustiças, o fiel deve ter paciência, pois Deus se vingará no tempo certo. Olha que demorou 70 anos para Deus livrar e libertar o seu povo, né? Esperei pacientemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim. O sofrimento atual que passamos será recompensado com a alegria final. Enquanto os perversos enfrentarão a destruição eterna, nós vamos gozar de graça. Agora eu queria falar então do terceira razão, o fim triste dos ímpios. Os ímpios serão zombados pelos justos quando forem punidos. Vamos ler aí conforme está a linguagem de hoje, o versículo 4 ao 8. Quando esse dia chegar, zombem do rei da Babilônia, recitando esta poesia. Veja como desapareceu o rei cruel. Veja como acabou a sua violência. O Senhor tirou o poder dos maus. Ele quebrou o bastão dos governadores cruéis, que na sua ira maltratavam os povos e na sua fúria perseguiam as nações que haviam conquistado. Agora o mundo inteiro está calmo e em paz, e todos cantam de alegria. Até os ciprestes e os cedros do Líbano
estão contentes com a queda do rei da Babilônia e dizem: desde o dia em que ele caiu, não apareceu ninguém para nos derrubar. Irmão, o versículo 5 diz que o Senhor tirou o poder dos maus, quebrou o bastão dos governadores cruéis, que na sua ira maltratavam os povos e na sua fúria perseguiam as nações que haviam conquistado. Aqueles que Deus escolheu dentre os homens caídos vão sofrer nas mãos dos homens perversos em intensidade diferenciada. É uma das coisas que sempre cria interrogação na nossa mente: por que o justo sofre na mão dos ímpios? Mas isso vai acontecer, irmãos. E está acontecendo em lugares da igreja perseguida com muita intensidade, em outros lugares com menos intensidade, seja com colegas de trabalho, às vezes em casa, acontece esse mal-estar. Porque o Senhor Jesus Cristo nos disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Imagine o Senhor Jesus Cristo. Ele foi odiado, né? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos das palavras que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Então, nós não devemos ficar surpresos com um tipo de perseguição no trabalho, em casa, na rua, porque isso é natural, segundo o Senhor Jesus Cristo. Os perversos, irmãos, usarão métodos diabólicos para prejudicar nossa vida, porque nós servimos ao Senhor. Jesus diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Qual é a atitude do crente? Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Então, os justos, ao longo das eras, são perseguidos. Seremos, irmãos, segundo a palavra de Deus, odiados, presos e mortos, porque estamos seguindo os princípios da palavra de Deus. No sermão profético, Jesus disse: sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. De fato, o servo de Deus é injustiçado em todas as esferas da vida por parte dos perversos. E eles até se alegram com a nossa ruína, com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Mas vai chegar o dia, irmãos, em que o quadro vai ser revertido e eles chorarão e nós nos alegraremos. Hoje eles se alegram, nós choramos. No futuro nós vamos nos alegrar. O versículo 4 aí diz o seguinte: então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Vocês lembram que Israel nem tinha esperança de retornar? Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, né? Essa mudança, alegria. Imagine, irmãos, olha, 70 anos de cativeiro significa o quê? Que não houve culto a Deus durante 70 anos. Todos os deuses tinham seus cultos, mas Israel não tinha, porque o templo estava derrubado, foi derribado. Então, como Deus tinha prescrito adoração, não tinha adoração. 70 anos sem adorar o Deus. Mas Deus não ficou em silêncio, se manifestou a Nabucodonosor, que foi o rei que mais
prolongado dos babilônicos, né? Depois do filho dele, nesse neo-babilônio, um novo império babilônico. Muitos perversos têm experimentado nesta vida o juízo de Deus. Por exemplo, como Amã, quem tentou matar os judeus e Mordecai, e ele foi morto na própria forca que ele tinha preparado. Às vezes Deus vem nesta vida e dá o troco, retribui a cada um segundo o seu procedimento, mas no geral isso não acontece. No geral a gente sofre e eles parecem serem vitoriosos, mas um dia a coisa vai mudar. Quando o juízo final for aplicado aos perversos, os justos e os santos anjos irão se alegrar com sua ruína. Um dia da caça, outro do caçador. Apocalipse diz: depois dessas coisas, ouviu no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, salvação, glória e poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue do seu servo. Ele está aqui falando da queda da Babilônia, da cidade da Babilônia. Podemos, irmãos, sofrer agora, mas no último dia vamos nos alegrar e os perversos irão chorar por toda a eternidade. Paulo, falando à igreja de Tessalônica, ele teve de fugir daquela cidade por perseguição, e ele ficou preocupado com os nossos irmãos que ali ficaram. Ele diz: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por um lado, alegria, por outro lado, juízo e sofrimento. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Que contraste, na volta de Cristo, uns vão se alegrar, outros vão chorar. Resta-nos, então, ter paciência no tempo presente, diante das injustiças que sofremos, seja por parte de quem for, em especial do perverso. Se Deus quiser, os punirá nesta vida, mas se não, no dia do juízo, veremos a derrota de nossos adversários. A justiça vai triunfar. Vocês lembram os irmãos que estavam ali no Apocalipse, morreram degolados? Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? A justiça vai acontecer. Em quarto lugar, os ímpios sofrerão eternamente devido ao seu procedimento. Vamos ler aí dos versículos 9 a 11. Lá embaixo, no mundo dos mortos, os seus moradores se preparam para receber o rei da Babilônia. As sombras daqueles que eram poderosos na terra acordam. Os que foram reis se levantam dos seus tronos. Todos eles dirão ao rei: você também perdeu as forças. Agora você é igual a nós. Aonde foi parar a sua vaidade? Onde está agora a música das suas harpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir com os bichos. Meus irmãos, é uma descrição poética no inferno. Claro que o inferno não é assim, que está todo mundo lá de boa, sem luz, não tem luz elétrica. É só uma descrição. O inferno vai ficar surpreso que aquele homem tão poderoso está no mesmo lugar que os demais, né? No mundo dos mortos. Irmãos, a palavra de Deus revela o triste fim dos ímpios. Eles poderão ter tido uma vida boa ou ruim,
nesta vida, mas na eternidade serão atormentados de dia e de noite. Lembra da parábola que Jesus contou do Lázaro e do rico? Aconteceu, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Também morreu o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Que lugar esse homem foi? O texto da parábola diz que ele vivia regaladamente, que ele não tinha preocupação com o próximo. Lázaro estava sempre na porta dele, ele não se preocupava nem em ajudá-lo, mostrando assim que ele estava desonrando a segunda tábua da lei, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. O texto da nossa meditação, de maneira poética, narra a chegada do rei da Babilônia num lugar de sofrimento, onde se encontram todos que trilharam o caminho com ele. Versículo 9 e 10. Lá embaixo, no mundo dos mortos, os seus moradores se preparam para receber o rei da Babilônia. As sombras daqueles que eram poderosos na terra acordam. Os que foram reis se levantam dos seus tronos. Todos eles dirão ao rei: você também perdeu as forças, agora você é igual a nós. Não devemos nos iludir, irmãos. Muitos serão vizinhos do rei da Babilônia. Longe de mim, não quero não. Passa esse CEP para outro. Quem quiser ser vizinho do rei da Babilônia. Nos dias de Noé, irmãos, por espaço de 100 anos, ele anunciou o castigo que viria por causa do pecado. Mas nem seus irmãos e irmãs creram nele e continuaram pelo caminho pecaminoso e pereceram nas águas do dilúvio. Você pode imaginar isso? Irmãs de Noé morreram nas águas do dilúvio porque continuaram no caminho errado. Pedro, falando sobre isso, diz: e não poupou ao mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Também devemos lembrar que Ló escapou da destruição de Sodoma e Gomorra porque era justo, mas os pecadores não arrependidos pereceram com a cidade. Diz o apóstolo Pedro: reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Observe que a palavra ímpio aparece novamente aí. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, Ló, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa a cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigos os injustos para o dia de juízo. Assim então, irmãos, sucederá a nós se andarmos por caminhos que desagradam a Deus. Deus vai retribuir a cada um segundo o seu procedimento. Poderemos gozar de falsa felicidade e nos gloriar com as conquistas de posição, de bens, de dinheiro e fama que adquirimos de maneira pecaminosa. Mas quando partirmos dessa vida, veremos quanto fomos insensatos e tolos, mas não teremos mais chance de nos arrepender e iremos prestar contas de todas as nossas ações, porque está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso segue-se o juízo.
E ele continua, Apocalipse, vi também os mortos, presta atenção, o que vai acontecer com todos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu aos mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. As informações então que temos sobre o estado dos ímpios na eternidade são de dois sofrimentos. Não é simplesmente uma prisão, já é uma coisa ruim estar preso, mas é uma prisão de tortura. E quem disse isso foi o próprio Jesus, falando sobre esse lugar. Derribada está da cova a tua soberba, e também um som da tua harpa. Desculpe, esse é o texto da nossa meditação. Derribada está na cova a tua soberba, e também um som da tua harpa. Por debaixo de ti uma cama de gusanos, de bichos, e os vermes são a tua coberta. Mãos, aqui parei, coberta é o texto do profeta Isaías. Agora de Marcos, Jesus falando sobre o inferno. Irás para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhe morre o verme, nem o fogo se apaga. Então é descrita a cama do rei de bichos e o próprio cobertor de bicho. Que coisa terrível, né? Deve ser este lugar. Ninguém que for para este lugar, o inferno ou o lago de fogo, poderá sair e não terá alívio em um só segundo das suas angústias, por ter pecado contra Deus, contra o próximo, e não ter se arrependido dos seus pecados. Vejam Lucas 16. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, que coisa terrível. Nesse lugar não pode ter apelo, não pode ter prisão domiciliar, a pessoa vai ter de ficar nesse tormento. Não nos enganemos, irmãos. Tudo que plantarmos nessa vida, colheremos na eternidade. Se estamos vivendo, transgredindo a lei do Senhor, satisfazendo os desejos da carne e obedecendo a Satanás, nosso fim será semelhante ao dos homens perversos. Gálatas nos diz, Paulo aos Gálatas: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Eu concluo, meus irmãos.
Não tenhamos inveja da vida boa dos ímpios, porque seus atos são reprovados pelo Senhor. Eles serão impedidos de entrar no paraíso, e sua morada será na rua do sofrimento eterno. Longe de nós essa rua, não queira isso. Vamos para a cidade de ouro e cristal. Iremos ser prejudicados por estes ímpios durante nossa jornada neste mundo, mas no dia do juízo final, nós obteremos justiça e eles serão publicamente envergonhados e lançados na escuridão por toda a eternidade. Vamos continuar nos santificando apesar das dificuldades, para que possamos entrar nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe.